Sejam muito bem-vindos ao Ragnarok, quem vos fala é o Lucão e hoje iremos contemplar a melhor luta de imperadores da história dos mangás. E quem discorda tá errado. Ou não, quem sabe. De um lado nós temos Qin Shi Huang, o melhor imperador que este mundo já viu, e do outro lado nós temos Hades, o imperador do submundo. Rei contra rei, o duelo do século. Quem sairá vitorioso? Você confere a seguir. Tudo começa com Qin Shi Huang, nosso homem lindo e maravilhoso, perdido. Sim, você não ouviu errado, ele está perdido pela arena do Ragnarok, abrindo um bocado de buraco por cada parede que ele passa. Eu no começo pensei que ele estava realmente batendo tudo quanto é canto porque ele não estava enxergando por causa dessa venda, mas não é isso não. Ele só não está com vontade de procurar outro caminho e está quebrando na base da fodelança e foda-se. E é isso aí. Enquanto isso, Hermes e Ares estão discutindo os possíveis resultados da próxima luta. Inclusive, por que o Ares virou o meme do He-Man aqui nessa página? Aí, Ares, você acha que esse humano que vai lutar tem alguma chance contra o Hades? Aham, tem sim, chance de morrer, só se for isso. Ninguém pode derrotar o Hades. Opa, chega aí, tudo bom? Quais são as boas? Conta aí pro imperador que eu tô na paz, tô na minha, tô suave. Sim, esse é o nosso querido, lindo, brabíssimo e gostoso Qin Shi Huang, o homem mais brabo da humanidade. Ah, o quê? Você não acha que ele é o mais brabo? Eu vou te provar agora aqui que ele é o mais brabo. Primeiro ele pega o Hades que nem um pedaço de bosta e taca no chão, sem usar arma divina. Ele só pegou o Hades e tacou no chão, que nem um pedaço de bosta, sem arma divina. Não satisfeito com isso, ele pega o Hades e joga de novo pra longe, que nem um pedaço de bosta. Ai, tadinho do Hades, tá sendo humilhado esse anime inteiro, coitado. Dane-se o Hades. Não satisfeito com isso, ele desce pela arena dos deuses. Ele vai até a arena de luta descendo pelo lado dos deuses, basicamente falando que ele mesmo é a porra de um deus, que ele mesmo vai descer o cacete em geral na base da raça. Não satisfeito com isso, ele chega na Valkyria dele e fala: relaxa, o pai tá on, relaxa que o imperador sola. O resultado disso não podia ser diferente. Acontece o Volunder e cria essa armadura linda e maravilhosa, coisa mais perfeita para combinar com o nosso perfeito imperador. Logo em seguida vem entrando ele, o Drip do Drip, Hades, o deus mais lindo e gostoso de todo o Record of Ragnarok. E sem perder muito tempo, Hades já manda o papo reto pro Qin Shi. Escute, humano, eu não tenho nada contra você, mas você faz parte da raça que exterminou meu irmão. Portanto, você deve morrer pelas minhas mãos. Logo depois disso, nosso querido Heimdall, no melhor estilo Shao Kahn, grita FIGHT! E o pau começa a torar. Cara, até o Jack tá assistindo essa luta, velho. É um sinal que o bagulho vai ser bom. Sem muita conversa ou enrolação, Hades já parte no seco pra cima do Qin com um golpe extremamente forte, na intenção de matá-lo no primeiro ataque, sem intenção nenhuma de brincar como seu irmão Poseidon. Porém... Então esse é o poder do instinto superior? Sim, Qin Shi Huang com muita velocidade e agilidade começa a esquivar então de todos os ataques de Hades. Hades não consegue acertar nenhum golpe em Qin Shi Huang. Entre aspas, desviar, né? Rolou uns cortezinhos aqui, voou uns cabelinhos pra ali, mas ele tá inteiro, é o que importa. Então Hades parte para um golpe mais poderoso, com a intenção de afundar Qin no chão com a arena. Qin consegue esquivar a tempo e sai correndo pelos destroços que ficaram no chão depois do golpe do Hades. Porém, o golpe acaba indo com tudo pra cima do Qin, que acaba perfurando sua barriga. Hades então, sem dar nenhum segundo para Qin respirar, já parte novamente para um segundo ataque mais poderoso. Agora que Qin Shi tinha se machucado, ele não teria como esquivar desse próximo ataque. Porém, dessa vez a intenção de Qin Shi não era esquivar, e sim bloquear. Como em um passe de mágica, a armadura de Qin Shi bloqueia o ataque de Hades, forçando-o a desviar para a direita. Acaba acertando e destruindo uma parte da arena. Logo em seguida, Qin Shi devolve o golpe para Hades, jogando-o para o outro lado da arena, deixando a plateia inteira abismada
Ninguém esperava algo daquilo. Ele defletir o golpe, então refletir para o próprio Hades. Foi algo totalmente inesperado. Nós vemos então que essa é uma das técnicas de Qin Shi Huang, o Xiu, a forma de armadura. Sua técnica tem 5 formas: a armadura, espada, alabarda, a lança e a besta. Essa foi a forma de armadura, a técnica mão celestial da defesa, que foi capaz de refletir o golpe do Hades. Qin Shi então dirige sua palavra ao deus. Hades, era esse o seu nome, não? Então isso é tudo que tem? Escute com atenção. Só pode existir um rei no mundo. E esse rei sou eu. Meu Deus, esse homem é uma maravilha. Esse homem é a combinação perfeita de carisma e arrogância que eu tanto desejei. Que homem gostoso, maravilhoso. Eu amo esse homem. Partimos então para o passado de Qin Shi e vemos aí na imagem Xiu, o deus demônio da China. Aparentemente, nos tempos antigos, para você poder se tornar um imperador, precisava antes da permissão deste demônio. No 26º dia da era Shen Huang, se não me engano, foi quando Qin Shi decidiu unificar os 6 reinos. Para unificar os 6 reinos, ele necessitava antes da permissão do Xiu, o deus demônio. Portanto, Qin Shi partiu em uma jornada às montanhas ao leste para encontrar Xiu. Após chegar na terra de Xiu, Qin Shi nota que ele já estava esperando por ele. Xiu então avisa para Qin Shi Huang que se ele quisesse governar os 6 reinos, necessitaria dar a ele 10.000 sacrifícios humanos. Só então ele permitiria que ele governasse como o rei entre os reis. Qin Shi então diz: "Pois bem, é só isso? Tome então." Qin Shi então joga seu caixão até Xiu. Xiu pega o caixão e quando olha com atenção, ele vê que não passa de um boneco de argila. Xiu então furioso pergunta: "Mas o que é isso?" Qin Shi tranquilamente responde: "O solo de Qin é o melhor que há. Pode comer até seu coração infartar." Xiu furioso chama Qin Shi de tolo e com sua voz maléfica diz: Moleque, sem minha permissão você não poderá governar. Tem certeza que quer ir contra mim? Assumindo uma postura de luta, Qin Shi diz que um rei de verdade nunca ofereceria 10.000 vidas de seu povo. Portanto, todos os reis que já se ajoelharam perante você não eram reis de verdade. E assim Qin Shi chama Xiu para a luta, começando o embate que iria decidir se tornaria ou não o melhor rei de todos os tempos. A luta entre Xiu e Qin Shi começa, que durou vários dias. O combate foi duro, mas quem saiu com a vitória dessa incrível luta foi Qin Shi Huang. Xiu foi derrotado. Com o seu nome, Qin Shi batizou sua técnica, Xiu e as suas 5 artes. Logo em seguida, Qin Shi se tornou o imperador dos 6 reinos. Depois disso, nós voltamos à luta. E vemos então todo o poderoso Hades bem estourado na calçada. O ataque do Qin realmente fez um grande estrago nele. Hermes se surpreende bastante com o que vê. Afinal, machucar o Hades era uma coisa que nem os próprios deuses conseguiam fazer. Bom, nem todos pelo menos. Hades, surpreso com o golpe que acabou de levar, se levanta. Fixando seu olhar em Qin, ele pergunta para ele: "Para você, rei dos homens, o que é um rei? O que faz um rei em sua visão?" Qin Shi então responde a Hades: "O verdadeiro rei é aquele que nunca duvida, nunca depende e nunca se rende, permanecendo sempre convicto como líder de seu povo. Isto é o que faz um verdadeiro rei." Logo depois de ouvir isso, Hades começa a rir muito, a rir como se o mundo fosse acabar. Qin Shi o acompanha, dando risada junto com ele. E isso continua por muito tempo. Fica mais ou menos umas 2 páginas desses dois rindo ao céu, sem explicação aparente. Eles só ficam rindo por 2 páginas. Até que Qin Shi para e se pergunta: "Desculpe aí, mas a gente tá rindo do quê?" Hades então responde: "É que você me lembra alguém que eu conheço. O meu amado irmão Poseidon, o deus mais valoroso ao título de rei." Hades reforça dizendo que como irmão mais velho de Poseidon não vai ceder
a um mero rei dos humanos. Kenshin logo então assume postura defensiva e se prepara para o próximo avanço de Hades. Hades então parte com um poderoso golpe para cima de Kenshin, um golpe feito de cima para baixo. Kenshin consegue bloquear o golpe de Hades com sua armadura, mas Hades continua fazendo mais e mais pressão com o golpe, com a intenção de afundar Kenshin no chão. Podemos ver então pela face de Kenshin que sua armadura não está sendo suficiente para segurar esse ataque. Ouvimos então um grito de Hades: "Eu sou o rei do submundo! Eu sou o Hades!" Saltando e colocando mais pressão no ataque, Hades finalmente afunda Kenshin Huang no chão com seu poderoso golpe. Que, sinceramente, essa posição do Hades, parecendo que está em um polidense. Hades. Vemos então Kenshin Huang no chão enquanto o Hades cai lindamente porque ele é lindo, maravilhoso, gostoso. Kenshin Huang sofreu um baita impacto com esse golpe e está realmente ferido. A plateia se espanta pela quantidade de sangue que havia na faixa de Kenshin Huang. Afinal, esses golpes dos deuses são muito mais fortes que os golpes dos humanos. Um bom golpe acertado pode acabar matando o humano bem rápido. Hades então devolve a piada para Kenshin Huang. "O que foi, rei dos humanos? Devemos continuar agora?" Neste momento, Kenshin Huang começa a tirar sua venda, e podemos observar todos os imperadores da China curvando-se perante ele, como se algo maior estivesse por vir. Kenshin então responde para Hades: "Agora, rei do submundo, vamos continuar." Kenshin Huang entra em sua forma de combate, pronto para continuar lutando mesmo ferido. Eu não esperava nada menos de um rei. Hades então parte para cima de Kenshin Huang. Kenshin Huang somente esquiva dos golpes de Hades, sem tentar nenhum contra-ataque, apenas esquivando para a direita e esquerda e para trás, até que um dos golpes de Hades acaba cortando um pouco seu estômago. Hades então prepara-se novamente para usar aquele poderoso golpe de cima para baixo, para dessa vez acabar com Kenshin de uma vez por todas. O golpe é aplicado como antes e Kenshin bloqueia do mesmo jeito que bloqueou o primeiro. Os deuses logo pensam que acabou, não tem como ele bloquear esse golpe, ele vai ser afundado no chão novamente. Pausa para admirar os olhos lindos do Kim. Outra pausa para admirar o rosto lindo desse homem, tá bom, parei. Kenshin então cospe o que parece ser uma bola de ar na direção de Hades. A bola de ar acerta o braço que Hades estava usando para fazer pressão com a intenção de afundar Kenshin no chão novamente. Kenshin então começa a erguer o bidente do Hades. Os deuses ficam sem entender, pensando: o que aconteceu? Hades ficou mais fraco? Kenshin então agarra a arma de Hades. Shio, forma de armadura, mão celestial da defesa! A mão da defesa de Kim finalmente funciona novamente, e ele consegue arremessar Hades no chão com toda a sua força voltada contra ele. E pela cara do Hades, rapaz, essa doeu, hein? Kenshin não perde tempo e parte para cima de Hades novamente. Vindo da poeira que o impacto de Hades formou, veio um ataque de seu bidente. Kenshin rapidamente consegue esquivar, dando um imenso e lindo mortal, caindo assim atrás de Hades. Vemos pela feição de Hades que esse golpe realmente machucou ele. Podemos ver que ele está muito cansado. Hades então se questiona: como ele foi capaz de parar meu ataque desse jeito? Kenshin então foca seus olhos na ferida que causou em Hades, e de repente um grande impacto ocorre em seu corpo. Aquilo espanta até o próprio Hades, que fica confuso com o que vê. Novamente Kenshin assume sua postura. Já fomos muito longe, não é, rei do submundo? Dessa vez a mesa virou, agora é Kenshin que está avançando para cima de Hades. Combates frente a frente são meu forte, ele está entregando o jogo para mim? Hades então avança com tudo para cima de Kenshin. Novamente Kenshin usa o sopro de ar, que acaba acertando então o peito de Hades. Hades, pego pelo golpe, sente uma sensação estranha, e logo em seguida ataca Kenshin com sua arma. Kenshin esquiva do golpe de Hades enquanto mantém sua postura para continuar o ataque. Shio, forma de lança! Garra do dragão! Kenshin então manda Hades pelo ar com seu incrível golpe que acertou bem na sua barriga. As valquírias, os deuses, os outros lutadores do Ragnarok e os imperadores da China, todos ficam impressionados com esse belo ataque de Kenshin Huang. É, Hades, esse doeu pra caramba.
Zeus aparece de repente, dizendo que agora sim, a Hades já entendeu como é que funciona. Voltamos até o Hades que fala: é a sua respiração, não é? Você consegue mudar o fluxo do meu ataque atingindo o ponto de pressão com sua respiração. De fato, é uma técnica muito impressionante para uma simples baforada. Eu consigo ver todas elas, todas as estrelas do seu corpo. Os outros lutadores se impressionam com esse feito. Mesmo alguém sendo capaz de ver os pontos vitais de outra pessoa, acertá-los em um constante movimento, em uma luta até a morte, não é algo muito fácil de se fazer. Todos então pensam: o que eu não daria para lutar com esse cara, hein? Vemos então o ponto de vista das Valquírias, mas elas somente repetem o que o Hades acabou de falar para que você que não entendeu entenda de uma vez por todas. Mas uma coisa que elas falam é útil: uma habilidade como essa não deve vir sem algum prejuízo. Hades agora tem um belo buraco na barriga, porém essa mesma ferida, nesse mesmo lugar, começa a aparecer em forma de cicatriz em Qin Shi Huang. Qual o problema, rei dos homens? Ah, cara, isso dói pra burro. É por isso que eu odeio lutar usando meus olhos. Grande rei do submundo, permita-me lhe dizer uma coisa. Pois bem, diga. Maldito! Ok. Depois disso, partimos novamente para o passado do Kenshin. E prepara porque lá vem a aula de história. No ano 260, na batalha de Champing, eu acho que é assim que se pronuncia, Bai Qi, general do exército de Qin, capturou soldados do exército de Zhao e os enterrou vivos. De acordo com o Xindi, o número de mortos foi de 450 mil. No ano seguinte, um membro da família de Qin foi feito como refém em Zhao, e ele meio que teve um caso com uma dançarina. E desse caso, uma criança nasceu em território inimigo. Essa criança que mais tarde seria Qin Shi Huang. Porém, este homem corno desgraçado conseguiu fugir do reino de Zhao e deixou a criança lá sozinha. O rei do reino, imperador, sei lá, o que era nessa época, deixou a criança na cidade sendo vigiada por guardas como se fosse um tipo de prisioneiro refém para usar como moeda de troca no futuro, algo desse jeito. Vemos então Ying Zheng, aquele que seria Qin Shi Huang no futuro, com 7 anos de idade. Ele é recebido pelos guardas que guardam sua casa com ameaça de morte, dizendo que se no momento em que o imperador liberar sua morte, eu vou ser o primeiro que vou correr para te matar. Aparentemente todos da vila descontam a raiva do massacre de 450 mil soldados nesse pobre garoto inocente. Mas Ying Zheng simplesmente continua sorrindo e agradece por eles continuarem mantendo a casa dele segura e simplesmente entra. Entrando em casa, Ying Zheng nota que tem uma pessoa nova esperando ele bem à frente do portão. E gente, eu não sei vocês, mas essa mulher é minha nova waifu. Ai, que coisa mais linda! Ying Zheng logo se dirige a ela e pergunta com toda a educação do mundo: com licença, mas quem seria você? Essa é Chun Yan, a nova cuidadora de Qin Shi Huang, basicamente a babá. Ela vai até ele e diz: como sua cuidadora, eu posso te retalhar, fazer em pedaços o que eu bem quiser de você, entendeu? Ying Zheng mantém seu sorriso e a recebe de braços abertos, dizendo bem-vinda e é um grande prazer conhecê-la. Juan fica abismada, ela não acredita que o garoto é extremamente educado desse jeito. Mas bem, isso não importa, então ela pede para ele lhe mostrar o lugar. Ela entra dizendo que a casa é um completo lixão, e que combina com um belo rejeitado da família que nem o Ying Zheng. Ele então pergunta se ela gostaria de alguma coisa para beber. E ela então fica: garoto, você tem 7 anos mesmo? O garoto diz: como assim? Tem alguma coisa errada comigo, senhora? Julian responde que sim, que em primeiro de tudo ela não gosta dele e que em segundo lugar não fazia sentido uma criança de 7 anos ser tão bem educada. Crianças da idade dele deveriam estar brincando, se sujando ou fazendo birra.
O garoto então pede desculpas a Xuan e fala que vai tentar ser mais birrento. Nesse momento vemos Yin Zeng forçando uma birra, um sorriso, ou sei lá o que é isso que ele tá forçando. Xuan logo pergunta se ele tá zoando com a cara dela, porque ninguém merece. Enfim, ela manda ele se levantar e se preparar para os dois arrumarem a casa, porque ela não quer dormir em um lugar sujo como aquele e não vai simplesmente fazer tudo sozinha. E assim basicamente começa a vida em família, entre aspas, de Yin Zeng. Bom, logo depois vemos os dois fazendo compras para poder fazer a comida. Xuan então nota o garoto olhando para uma lojinha de pão e barbando enquanto os vê. Ela diz para ele que, francamente, se está com fome, é só pedir. Ela logo então vai à barraquinha do homem e pede 2 pães. O homem olha com atenção e vê Yin Zeng parado olhando para a barraquinha dele. Isso deixa o homem bem furioso. Ele então pega um dos pães e joga no chão para a criança comer. Xuan então já parte pra cima do homem no maior estilo violência pura, querendo descer um cacete na cara dele, perguntando: que merda é essa que tu fez, homem? Tá pensando que é quem, caralho? Mas logo então, Yin Zeng pega e come o pão do chão, dizendo que estava uma delícia. Logo em seguida chegam várias pessoas e notam que o Yin Zeng está ali. Essas pessoas começam a transferir vários olhares de ódio pra cima do garoto. Olhares realmente de quem tá puto. Mas o garoto simplesmente continua sorrindo. É um sorriso falso, mas ele continua sorrindo. Logo em seguida vemos ele jantando com Xuan. Ele basicamente agradece pela comida e se levanta para ir para o seu quarto. Xuan para ele no meio do caminho e logo então começa a tirar o kimono do garoto. E o que ela vê quando tira esse kimono são várias marcas, cicatrizes, como se o garoto tivesse sido espancado várias vezes. Ela pergunta para ele: o que foi? Quem fez isso com você? Me fala agora. Ele diz então que não foi ninguém. Acontece que quando ele olha para uma ferida, ou quando alguém olha com muito ódio para ele, aparecem essas cicatrizes no corpo dele. Por exemplo, se alguém cortou o braço, aparece uma cicatriz no mesmo lugar onde a pessoa cortou o braço, no braço do Qin Shi Huang. E acredite ou não, fatos curiosos, essa doença existe na vida real. Aparentemente é um tipo de sensação visual. Por exemplo, ao você ver alguém tocando sua bochecha, você sente como se aquela pessoa também estivesse tocando na sua bochecha. Mas aqui na vida real não, isso não acontece com feridas, calma aí. Até onde eu sei não, eu não encontrei nada aqui que fale disso. No começo isso só acontecia quando ele via alguém machucado. Mas conforme as pessoas ficavam transferindo ódio pra ele, xingando ele, olhando ele com aquelas caras como se quisessem ver ele morto, só bastava alguém olhar pra ele com raiva que o corpo dele já começava a cicatrizar. Ele começava a se ferir só de pessoas olharem pra ele com raiva. Mas ele então fala: tá tudo bem, relaxa, é só uma dorzinha de nada, não vai fazer mal. E logo em seguida o moleque começa a cair duro no chão. Xuan diz pra ele que como assim isso não é nada? O moleque está quase caindo no chão, isso tá acabando com você. Por que você ficou escondendo isso de mim? Ele logo diz então que tudo bem, que é normal o povo odiá-lo. Tudo que ele sente é apenas a dor do próprio povo nele. Portanto, esta dor é apenas a minha punição. Mas tá tudo bem, afinal algum dia eles vão me perdoar, não vão? Garoto, com quem você acha que está brincando aqui? Como diabos você pode continuar sorrindo que nem um idiota? Por que você não fica bravo? Por que você não odeia eles de volta? O que aconteceu em Changping não tem nada a ver com você, garoto. Não é certo você se machucar por isso. Então, por favor, não se fique forçando a aceitar tudo isso. Se quiser chorar, chore. Se quiser odiá-los, odeie. Se quiser descansar, deixe tudo sair, não esconda nada. Pare de se matar por dentro e pare de mentir sobre como você se sente. Yin Zeng então diz que ele não pode ficar bravo, ele não pode chorar. Afinal, ele é uma criança da nação que matou várias pessoas daqui. Ele é uma criança amaldiçoada, ele não tem o direito de chorar. Xuan logo então abraça Yin Zeng e diz que não importa o quão injustos foram seus pais, um filho não deve pagar pelos pecados deles. Isso não é correto. Você não fez nada de errado. Nada.
Você é uma pessoa gentil que entende a dor dos outros. Suas feridas são a prova disso. Elas não são uma maldição. Me escute, Ing Zeng. Você pode viver do jeito que você quiser. Pela primeira vez, Ing Zeng deixa seus sentimentos saírem. E ele então começa a chorar. Ele então diz que porque todos me odeiam, eu não fiz nada de errado. Ele então diz que odeia todos que fazem isso com ele, que odeia todos. Pela primeira vez, Ing Zeng disse o que sentia para alguém. No dia seguinte, Ing Zeng acorda com um olhar muito melhor do que no dia anterior. Shu Yan diz que ele dormiu essa noite como um bebê. Shu Yan então dá uma faixa para Qin Shi Huang e pede para ele começar a cobrir os olhos, porque talvez se ele usar uma faixa sobre os olhos, mesmo sendo transparente, talvez assim ele não fique machucado toda vez que ver uma ferida. Ele agradece e diz que irá cuidar muito bem dessa faixa. Shu Yan se tornou então a primeira pessoa que Qin Shi Huang podia ter por perto sem sofrer nenhuma dor. Ela ensinou ele a lutar, a limpar e a pregar peças em vendedores vagabundos e a dar no pé quando eles quiserem se vingar. Foi a primeira vez em sua vida que ele se sentiu realmente feliz. Porém, o pai de Ing Zeng acabou ascendendo ao trono. Ele ordenou a retirada do filho dele de Zhao. Eu não sei se basicamente a guerra estava em trégua ou se simplesmente o governante de Zhao aceitou que o garoto fosse embora para não causar um ataque à cidade, ou sei lá, porque simplesmente eles entraram, pegaram o garoto e saíram como se estivesse tranquilo, não rolou mais nenhum massacre, sendo que o povo tava puto com aquele massacre de 450 mil pessoas. Mas esquece. Shu Yan então diz que o trabalho dela só vale até dentro das fronteiras. Mas esses 2 anos com você, Ing Zeng, foram muito divertidos. Ing Zeng então pede para ela vir com ele, para eles não se separarem. Mas infelizmente ela não pode fazer isso. Ela é uma cidadã de Zhao. Já é muito tarde para ela tentar começar uma vida nova em Qin. Mas vamos lá, não fica com essa cara, vai. Tu é um príncipe agora, moleque. Haja como tal, vai. Até que de repente flechas vindo do nada acabam acertando o guarda e o cara que estava cavalgando. Eu não sei como é que é o nome desses caras que ficam na frente com os cavalos, eu não sei o nome. E acaba capotando a carroça. Vemos então que algumas pessoas do reino de Zhao acabaram seguindo a carruagem, sei lá como é que falava isso nessa época, para tentar matar o garoto para se vingar da morte de vários soldados naquele massacre que ocorreu. Acaba sobrando apenas Shu Yan e o Ing Zeng. E ela sozinha tem que proteger ele desses vários malfeitores. Ah, malfeitores é uma palavrinha muito velha. Eu vou chamar eles de bando de vagabundos. Shu Yan diz que essas pessoas provavelmente estão com raiva e querem se vingar de você. Mas se liga só, esse moleque não é pouca bosta não. O moleque se levanta, saca uma espada, vai pra frente da Shu Yan e fala que vai proteger ela. Rapaz, o moleque é brabo. Shu Yan diz que não esperaria outra atitude vindo dele. Mas dessa vez, quem vai se proteger sou eu, rapaz. Esse é o meu trabalho. Senta aí e só assiste. Ou melhor, nem assiste que você vai se ferrar. Fecha os olhos. Shu Yan então já mete uma bicuda na cara do primeiro, fazendo cair lá pra longe. O segundo já vem com tudo, mexendo um corte nas costas dela. Porém, minha irmã, a mulher é ligeira. Já abaixa, mete uma rasteira no bicho, puxa ele e mete-lhe um soco no meio da boca, rapaz. Essa mulher é poucas ideias. Porém, um deles vai direto atacar o menino. E aí não teve jeito. Shu Yan se joga na frente do golpe, deixando ele atravessar sua barriga inteira. Só que mesmo ferida, ela ainda consegue dar um belo de um tapão no queixo do homem. Porém, quase que instantaneamente vem um segundo guerreiro tentando cortá-la ao meio com a espada. Ela consegue se afastar ao pouco, porém ele consegue fazer um grande corte no peito dela. Enquanto isso, o garoto apenas assiste em desespero. E, inclusive essa cena dá uma explicação pra gente, que feridas mortais não acontecem com ele. Após nocautear Shu Yan, o último vagabundo vivo avança na direção de Ing Zeng. Mas porém no último segundo Shu Yan se levanta, agarrando o vagabundo pela cabeça e quebrando seu pescoço com um golpe maravilhoso. Enquanto quebrava o pescoço dele, Shu Yan dizia: "Você não vai encostar um dedo na minha criança." Ing Zeng vai até Shu Yan, que está muito ferida, e logo em seguida ela diz para ele: "Me desculpe, porque ela chutou eles com força demais, e provavelmente ele deve ter sentido a dor deles." À beira da morte, Shu Yan fala para Qin:
que ela também teve um filho, que se estivesse vivo, teria a mesma idade dele. Ele morreu durante aquele massacre que 450 mil soldados foram mortos e enterrados. Xiuyan, então, tomada pelo ódio e pela tristeza, ficou sabendo que o herdeiro de Qin precisava de uma cuidadora, que estava sendo mantido de refém em Zhao. Ela decidiu aceitar o trabalho como cuidadora do Yingzheng para poder se vingar. Ela decidiu que se não gostasse da personalidade da criança, ela mesma iria matá-lo. Porém, ela não contava que fosse se apegar tanto ao garoto. Ela diz para ele que se uma criança como você, que pode entender a dor dos outros, conseguir se tornar rei, talvez você possa mudar um pouco esse mundo de merda, assim como você fez comigo. Yingzheng, trilhe o caminho que você acredita e se torne o maior rei de todos. Yingzheng então promete para Xiuyan que vai se tornar o maior rei de todos e pede para que ela por favor não morra. Xiuyan, à beira da morte, começa a ver o rosto de seu filho em Qin e pede para ele chegar mais perto para ela poder dar uma última olhada no rosto de seu filho. Qin, extremamente feliz e triste ao mesmo tempo, abraça Xiuyan pela última vez e a chama de mãe. Xiuyan morre nos braços de Qin Shi. Ok, vamos parar com esse negócio antes que alguém chore, né? Já basta eu que tô chorando aqui. Anos depois, após a morte de seu pai, Qin Shi Huang assume o trono com 12 anos de idade. Colocando a faixa que Xiuyan deu para ele, ele promete a ela que irá se tornar o melhor rei. Portanto, ele a pede que guie seus passos. Voltamos então para a luta. Hades fala para Qin Shi que se você pode sentir a dor dos outros, essa realmente é uma praga horrível. Porém, Qin Shi balança seu dedinho e nananina não, senhor Hades. É justamente por entender a dor dos outros que eu sou o melhor rei que já existiu. A Brunilda então diz que a habilidade de Qin Shi Huang de conseguir ver os pontos vitais dos oponentes surgiu do tanto de batalhas que ele teve durante a guerra. De tanto lutar, ele acabou desenvolvendo esta habilidade. Hades diz para Qin Shi: não fique me tirando. Está chamando a si mesmo de o melhor dos reis? Rei do submundo, você é forte. Mas eu prometi para alguém que me tornaria o maior rei. Portanto, eu não posso perder para ninguém. Vemos então o Hades desesperado, balançando o Hermes que nem um louco, porque ele está com medo do Hades perder. Do Hades perder, no caso, falei errado. Porque não tem uma maneira exata de contra-atacar essa técnica do Qin. Hermes diz que os golpes que você não consegue ver são os mais difíceis de bloquear, são imperceptíveis. Porém o Hades continua balançando o Hermes que nem louco, desesperado, pensando que o Hades vai morrer, que não tem como o Hades vencer o Qin. Zeus então diz que o Hades é muito mais forte do que aquele humano em todos os aspectos, porém as técnicas daquele humano, o modo como ele luta e o fato de ele estar disposto a sentir a dor de seu oponente para ganhar, conseguem igualar o combate. Os humanos realmente não param de me surpreender. Eu admito, você é muito forte, rei dos humanos. Mas eu também tenho uma coisa que quero proteger, e é o meu juramento. Mais uma vez, Hades avança para cima de Qin Shi Huang. Qin rapidamente dispara uma bola de ar para cima de Hades. Porém, dessa vez, Hades roda sua arma, conseguindo fazer uma rajada de vento para empurrar a bola de ar de Qin para longe. Hades então ataca Qin novamente, e Qin prepara-se para usar sua mão divina da defesa para tentar bloquear o golpe. Porém, dessa vez a intenção de Hades não era afundar Qin com sua arma. Hades então faz pressão com seus pés e salta na direção de Qin, dando uma bela joelhada, que lembra muito um passo de balé, bem na boca de Qin, já afastando ele para longe. Quase que instantaneamente, Hades já avança de novo para cima de Qin para dar um segundo golpe e empunhalar ele com sua arma. Porém, mesmo de uma posição totalmente desfavorável, Qin Shi Huang consegue disparar outra bola de ar, fazendo assim o ataque de Hades desviar. Você tá de sacanagem que você consegue tacar essa porra até de uma posição desfavorável, né? Shio, forma de alabarda, arco lunar do tigre branco! Hades tenta bloquear o chute de Qin com seu braço esquerdo, porém o chute de Qin é muito forte e mesmo assim lança Hades pro outro lado da arena. Fala sério, gente, vamos admitir, Qin Shi Huang é muito foda. Esse homem está demonstrando total controle do combate com uma estratégia de luta muito maravilhosa.
Podemos ver então que o chute de Kim machucou só um pouquinho, né, o braço do Hades, só perdeu um bocado de pele. Mesmo sendo um humano, você conseguiu ir tão longe contra mim. Escute bem, eu vou te matar, mas antes eu quero dizer uma coisa. Você foi magnífico, Rei dos Homens. Partimos então para a toca do Beelzebub e vemos ele admirando algum tipo de experiência monstruosa que está criando. A experiência então se solta, totalmente enfurecida, e tenta atacar Beelzebub. Porém, a mão dessa criatura simplesmente se parte ao meio, não sei se por defeito ou por puro poder do Beelzebub. Tão fraco, tão frágil. A criatura então corre para a porta, porém no mesmo momento que ela tenta sair, alguém entra. Ele então esmaga a criatura no chão. Beelzebub então diz: parece que não tem nenhum problema com o seu novo corpo, não é, Adamas? Adamas pergunta o que Beelzebub planeja fazer com tantos projetos, tantas criaturas malignas que ele está criando. Beelzebub diz que tudo que ele quer é criar uma criatura forte o bastante para poder matá-lo. Eu, hein? Você é todo estranho. É por isso que eu não tenho amigos. É, você também não tem amigos. Os dois então ficam se olhando naquele mó climinha de ah, filho da puta. Mas esses dois, dá pra ver que esses dois sim são bons amigos. Adamas então pergunta: e aí, você não vai assistir a luta do Hades? Beelzebub diz que é uma perda de tempo assistir essa luta. Tá na cara que o Hades vai perder. Olha só o estado dele. Adamas diz pra Beelzebub parar de ser idiota. Isso é impossível. Hades nunca vai perder. Afinal, ele é o nosso irmão mais velho. Vemos então a criancinha torcendo pelo Qin Shi Huang. Esse imperador é muito forte, não é, mãe? Nós vemos Shu Yan. Tanto ela quanto seu filho estão na plateia torcendo por Qin. Ela diz para seu filho que é claro que ele é muito forte, afinal, ele é o nosso rei. Qin Shi Huang, permita-me elogiá-lo mais uma vez. Você é realmente digno de ser um rei. Portanto, como rei do submundo, eu também devo corresponder à altura. Hades então começa a cortar seu próprio peito com sua arma e a derramar sangue por ela toda. Podemos ver pela cara de Kenshin a quantidade de dano que Hades está causando ao próprio corpo, afinal, Kenshin também sente a dor de Hades. Hades faz um grande estrago em seu próprio corpo e começa a voar muito sangue para tudo quanto é lado. Nesse momento, Hades começa a cantar. Uma sensação de nostalgia toma Kojiro. Afinal, esta é a mesma música do Poseidon. Do mesmo jeito que Poseidon, Hades passa todo o seu sangue pelo cabelo, como se estivesse penteando, e se prepara para atacar novamente. Quem fica confuso, ele não entende por que Hades causaria tanto dano ao seu próprio corpo. Vamos prosseguir, Rei dos Homens. Hades então parte com tudo para cima de Qin Shi Huang. Kenshin usa novamente a bola de ar para tentar desestabilizar o golpe de Hades. Porém, dessa vez algo deu errado. O ponto de pressão de ataque de Hades, que estava localizado em seu peito direito, se moveu para sua coxa direita. Novamente, Hades ataca Kenshin Huang de cima para baixo. Porém, rapidamente, por pouco, Kenshin Huang consegue se safar do golpe de Hades. Kenshin, como não entende o que Hades fez, tenta rapidamente se afastar para pensar em uma nova estratégia. Hades diz que agora que sabe como a técnica de Qin funciona, ela não é mais uma ameaça para ele. Em seguida vemos o bobinho do Ares pensando que o Hades está conseguindo evitar a técnica do Qin porque ele encheu o corpo de sangue e está conseguindo sentir por conta disso quando as bolas de ar batem no corpo dele. Hermes explica que Hades está somente alternando os pontos de força. Se ele ficar alternando entre mão direita e mão esquerda, força na impressão em cima e força em pressão embaixo, Kenshin não consegue bloquear tudo com seu sopro de ar. Bom, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Posso estar errado. O sangue de Hades então começa a ter algum efeito sobre sua arma. Ela começa a se modificar e se transformar de um jeito totalmente bizarro. Até que se transforma nisto. Algum tipo de lança muito, muito poderosa. Rei dos homens, contemple meu as na manga. Hades então parte para cima de Qin Shi Huang com sua nova arma. Com o poderoso ataque vindo de frente, novamente sem nenhum truque, Qin Shi então tenta bloquear com sua mão divina da defesa. Só que dessa vez a mão divina não foi suficiente.
Hades consegue passar brutalmente pela mão de defesa de Qin Shi Huang e, colocando ainda mais força e brutalidade no ataque, destrói parte de sua armadura e o joga para muito longe. Vemos então o Qin sendo jogado para muito longe, porém antes de cair no chão ele consegue se equilibrar com sua mão e meio que cair em pé. Qin Shi Huang agora está com o braço esquerdo inutilizado. Hades está muito mais forte que antes e Qin só tem um braço para se defender. Ele está totalmente em desvantagem agora. Hades diz que como irmão mais velho, não irá perder de jeito nenhum. Finalmente começamos a explorar o passado de Hades. E começamos vendo Ares, todo ensanguentado e ferido, sendo levado para cuidar dos médicos. Logo depois de Zeus assumir o trono como Deus supremo entre os deuses, a deusa Gaia iniciou a Gigantomanoquia, acho que é assim que se pronuncia, uma revolução junto com os gigantes para tentar tomar o poder para ela. Vemos então em uma mesa reunidos Zeus, Adamas, Hades, Poseidon, Ares e Hermes. Mas esses bichos são style, viu? Hermes diz que todas as tropas olimpianas já estão no campo de batalha, mas o resultado não parece muito certo. Adamas, do seu jeitinho debochado, pergunta: "E aí, Deus Supremo, vai fazer o quê?" Zeus simplesmente decide moer todo mundo na porrada mesmo e foda-se, vamos pra linha de frente, cara. Zeus já vai todo empolgadinho pensando: vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Um dos servos de Hades aparece, avisando ele que os titãs escaparam do Tártaro. Sim, os titãs quebraram o portão do Tártaro e escaparam para fazer revolução, guerra, morte. Algo assim. Nesse momento, Poseidon aparece e pergunta se tem algo errado. E Hades, no maior estilo Zoro de One Piece, manda um: "Não aconteceu nada." Os deuses liderando a vanguarda partem para cima dos gigantes com tudo que tem. Depois de muita porrada e destruição, finalmente a vitória é nossa. Hermes, por favor, fala que a gente ganhou. Sim, cara, a gente ganhou. Por favor, vê se não morre. Vemos Zeus todo felizão comemorando a vitória sobre os gigantes. Mas logo então vemos Poseidon perguntando a um dos servos de Hades: "Onde é que tá o Hades?" O Lorde Hades foi sozinho pro Helheim parar os titãs. Olá, meu irmão. Mandar todo o seu exército para nos ajudar e vir pra cá sozinho foi burrice da sua parte, não acha? Só fiz o que era certo como irmão mais velho. Estou cuidando da retaguarda dos meus irmãos. Não venha com tolices. Você poderia ter sido derrotado. Eu não serei. Poseidon, eu juro que como seu irmão mais velho, eu não serei derrotado diante de nada. Mas acho que você tem razão. Talvez dessa vez eu tenha realmente exagerado um pouquinho. Você não vai escutar nenhum agradecimento de mim, irmão. Poseidon, essa é a primeira vez que você me chama de irmão. Cara, eu não sei vocês, mas eu achei esse flashback bem daorinha. Zeus fica resmungando, algo do tipo: esse imbecil fica sempre dizendo que vai proteger a gente. Hermes diz que está curioso do porquê o Hades se preocupar tanto com os irmãos dele. Nesse momento, Adamas aparece. E aparentemente, tirando Ares, todo mundo sabia que ele estava vivo. Depois que Poseidon fincou seu tridente na barriga de Adamas, Hermes avisou Hades que pediu para Beelzebub ajeitar o corpo de Adamas, tentando dar um tipo de nova vida a ele. Por isso que ele está com esse corpo de ciborgue no maior estilo Robocop. Ares então pergunta se Poseidon sabia disso. Hermes diz que claro que sabia, afinal se Poseidon quisesse, não tinha sobrado nem pó do Adamas. Você perguntou o motivo dele querer lutar, não é, Hermes? Ele luta pelo seu simples e único amor por seus irmãos. Nada além disso. Ou seja, no Ragnarok, o Hades é apenas aquele irmão mais velho super responsável que tenta colocar os irmãos na linha. Basicamente isso. Vemos a reação dos outros deuses ao combate e, cara, finalmente apareceu o Thor de novo, hein? O cara tava sumido. E vemos também o Shiva que tá sem 3 braços por conta da luta do Raiden. Shiva, essas cicatrizes serão eternas. E agora, o combate vai prosseguir. A parte da armadura que Hades arrancou
foi totalmente destruída e virou pó, e como consequência, virou ferida no corpo da Valkyria. Aqui temos então, pra mim, um dos momentos mais legais dessa luta, que é ver o Kenshin interagindo com a Valkyria dele. Até o momento isso só tinha acontecido na batalha do Raiden contra o Shiva, porém foi muito rápido. O Raiden simplesmente falou para ela continuar mantendo o volume dele, que ele ia continuar tentando ganhar. Só isso. Mas aqui nós temos uma conversa bem mais longa e bem mais da hora. Kenshin pergunta se a Arvidit, que é o nome da Valkyria, está bem, e pede desculpa por tê-la machucado. Ela diz que comparado aos ferimentos dele, os dela não são nada. Mas, falando nisso, e seus ferimentos? Você tá bem? Não se preocupe com isso. Comparado à dor dos outros, esta dor que sinto agora não é nada demais. Do ponto de vista dos outros lutadores, essa batalha está quase no fim. Com um de seus braços inutilizados, Kenshin não pode mais usar sua mão divina da defesa. Por conta disso, não tem mais como ele se defender. Rei dos homens, sinta-se orgulhoso, pois você me fez chegar até este ponto. Árbitro, neste momento, eu não vejo nenhuma chance de vencer, portanto acho que vou arriscar tudo no próximo ataque. Neste momento, o árbitro vai até a frente de Kenshin. Escuta aqui, você é imbecil ou quê? Você não faria uma coisa dessa? Você não é o rei? Então haja como tal, fale o que você quer de verdade. Você pensa alto demais, garota pouco feminina. É óbvio que o que eu mais quero aqui é ganhar! Eu sei disso, mas fala sério, hein? Vocês reis são tão egoístas. Nesse momento, algo diferente começa a acontecer. É como se eles estivessem refazendo o próprio Volunder, que nem o Kojiro fez, modificando a própria arma. Como o Kenshin não podia mais usar o braço esquerdo, ter armadura naquele lado era inútil. Então eles converteram toda a armadura do braço esquerdo em uma espada para a mão direita. Shikokou Seiken, a espada do primeiro imperador. Nesse momento temos uma referência a Wolverine. A melhor defesa é o ataque. Seu orgulho é admirável, rei dos humanos. A Batalha dos Imperadores está em seu clímax. O final pode chegar a qualquer momento. O próximo ataque pode decidir tudo. A pressão na arena aumenta a cada segundo. Os dois se preparam para atacar. Todo mundo da arena está em choque. Tá aquela pressão que não passa nem Wi-Fi. Quem será que vai sair vitorioso desse combate? O primeiro a se mexer foi Hades, avançando para cima de Kenshin com toda a sua força, com um poderoso golpe divino de frente, sem cima para baixo, sem baixo para cima, sem diagonal, nada, um golpe reto de frente. Kim então ataca com sua espada, e as armas dos dois se chocam. A pressão do golpe vai ficando cada vez maior, até que quem sai na vantagem é o Hades. O golpe de Hades vence o golpe de Kim, acertando Kim com tudo. Hades então continua o avanço e acerta Kim novamente, cortando de vez seu braço esquerdo. A plateia fica em choque de novo e Kenshin Juan sai voando para longe. Esse golpe realmente desgastou bastante o Hades, mas Kenshin Juan é quem está no chão. A Valkyria diz a Kenshin: nem com todo o nosso poder conseguimos superar o Lord Hades. Porém Kim fala que está vendo algo lindo. Eu estou vendo as estrelas. Neste momento, Kenshin Juan começa a tentar se levantar novamente, usando sua espada como apoio e usando todo o resto de força que ainda tem. Toda a plateia começa a gritar que já chega, não se force mais, não faça isso pela gente, você não merece, por favor, se renda. Um rei não duvida, um rei não se curva, um rei nunca depende de nada, e um rei nunca desiste. Nesse momento o sangue da plateia começa a ferver de novo. Eles começam todos a gritar e a torcer pelo Kenshin Juan. Ninguém desistiu enquanto o rei não desistir. Todos estão juntos com ele. Nesse momento, Kenshin Juan, ouvindo todo o seu povo torcer por ele, sente-se em paz de novo, como se tivesse voltado a ser criança. Vemos a criança perguntando para Shu Yan se o imperador realmente vai vencer. Shu Yan, que já estava chorando, engole as lágrimas e fala para seu filho para ele prestar atenção no combate, pois essa é a luta do nosso rei. Essa é a luta do melhor rei de todos. Já era, ele já perdeu o braço esquerdo, não tem mais o que ele possa fazer. Errado.
Os olhos de Qin Shi Huang ainda não desistiram. Olha, muito legal que você se recusa a se render, mas você tem algum plano? Vou usar a mão celestial da Fênix pela última vez. Mas com seu corpo nesse estado, isso é impossível. Arvidit, confia no seu imperador. Já é muito tarde para você me dizer uma coisa dessas. Arvidit então assume postura de luta ao lado de Qin Shi Huang. E meu Deus, que imagem mais fofa! Qin Shi Huang então começa a preparar sua última defesa. E Hades prepara o seu último ataque. Novamente Hades avança com tudo para cima de Qin Shi Huang. O golpe dos dois se choca novamente. Porém dessa vez, pode-se observar que a ponta exata das espadas se chocaram. Xiou, forma de armadura, mão celestial da Fênix. Isso é burrice, mesmo que ele bloqueie o ataque por um curto período de tempo, Hades vai atravessá-lo com tudo. Hades então começa a romper o bloqueio de Qin. Mas nesse momento Qin Shi Huang sopra mais uma bola de vento. Só que dessa vez na arma do Hades. Alguma coisa começou a acontecer, como se o fluxo sanguíneo da arma do Hades tivesse sido cortado pela respiração do Qin, e por conta disso a arma estivesse perdendo força. Qin Shi Huang finalmente começa a levar vantagem sobre o golpe de Hades, e sua espada começa a atravessar sua lança. Qin Shi Huang vai com tudo para cima de Hades e destrói totalmente sua lança. Esplêndido, rei dos homens. Qin Shi Huang finalmente consegue atravessar Hades com sua espada. Muito bem, é desse jeito que deve ser um rei! Qin Shi Huang então finaliza o corte, encerrando de vez a luta. Em seus últimos momentos de vida, Hades pede desculpas a seus irmãos, pois não foi capaz de cumprir sua promessa. Hades então vira pó e desaparece. Ragnarok! A última batalha entre deuses e homens! O vencedor da 7ª rodada é... Porém, antes que a Heimdall acabasse de falar, Kishin começa a cair. Calma, criança, não chora, ele não morreu. Usando sua espada como bengala, ele consegue se manter de pé. Qin Shi Huang então observa a poeira de Hades sendo levada aos céus. Obrigado pelas palavras, rei do submundo. Ou melhor, meu amigo. O vencedor da 7ª rodada do Ragnarok é... Qin Shi Huang!